Deus, vamos ficar de pé? Vamos orar pela vida do Samuel aqui? Estende as suas mãos para cá. Vamos abençoar a vida dele, para Deus usar ele poderosamente mais uma vez. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pelas tuas misericórdias neste lugar. Nós te rendemos graças, Pai, pela vida do teu filho. E nesta noite nós pedimos que mais uma vez a tua graça, a tua unção desça sobre este lugar, desça sobre a vida do teu servo, Pai. E que o Senhor venha ministrar nos nossos corações a exata palavra para o dia de hoje. Que o Senhor venha quebrar todas as cadeias, tudo aquilo que rouba a nossa mente, Pai. Nos prepara para recebermos integralmente aquilo que precisamos receber, para que o Senhor possa ser glorificado nas nossas vidas. É assim que nós pedimos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. A consagração aqui, ela me pegou de surpresa, mas amém. Eu te convido a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 4 e 5 do livro de Apocalipse. Abra a sua Bíblia aí. Quantos leitores do livro de Apocalipse nós temos aqui? Deixa eu ver. Quem gosta de ambientar ali pelo livro de Apocalipse? Quase ninguém, né? Há algumas pessoas. É o único livro que existe que tem promessa para quem lê. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve as palavras dessa profecia. Então, se você não lê, começa a caminhar por ali, porque você vai ser bem abençoado somente por ler o livro de Apocalipse. Apocalipse 3, versículo 4 e 5, é por onde nós vamos ambientar nessa noite para estruturar a palavra do Senhor. A palavra diz o seguinte, Apocalipse 3, versículos 4 e 5, diz que bem-aventurado, mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O versículo diz o seguinte, aquele que vencer, diga comigo, aquele que vencer. Olhe para quem está do seu lado e diga para ele, aquele que vencer. Agora olha para o outro lado e diz para o seu irmão, aquele que vencer. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma, diz o Senhor, de maneira nenhuma, riscarei o seu nome do meu livro. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos teus anjos. Aleluia. Nós estamos aqui diante de algo, de uma carta escrita a uma igreja que havia esquecido do primeiro amor. Essa carta direcionada àquela igreja em Sardes, ela tinha esquecido o chamado primordial que ele havia recebido da parte de Deus. E Deus está dizendo na pessoa de Jesus Cristo para aquela igreja, ainda existem algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E Jesus continua dizendo o seguinte, o que vencer. Nessa noite eu gostaria de falar de um assunto com os irmãos que vai atingir todo mundo aqui nessa noite, que é vitória. Todos nós queremos vitória. Se eu perguntar aqui para o mais jovem ao mais velho, todo mundo quer vencer de alguma forma na vida. Nós vivemos aí um mundo, dias em que é muito importante o reconhecimento. As pessoas estão aí andando atrás das curtidas, dos likes, das visualizações. Elas querem vencer. Todos nós, crentes, ateus, não crentes, cristãos ou não cristãos, todos nós de alguma forma queremos vencer. Se a gente dividir aqui agora essa igreja, falar, vamos fazer aqui um jogo qualquer, tem o time A e tem o time B. Algumas pessoas vão se transformar, porque nós queremos vencer. Às vezes, quando nós vamos ali para qualquer tipo de jogo, você olha para algumas pessoas e diz, nossa, não sabia que fulano era assim, porque colocou em uma partida de qualquer coisa, a pessoa se transforma, por quê? Porque a gente quer vencer. E quando a gente fala de vitória aqui na igreja, né? Aí a gente pensa, será que esse irmão vai falar aí da teologia da prosperidade, né? Que é vitória.
Mas nós queremos sim vitória, nós queremos sim vencer. Nós estamos aqui porque nós queremos caminhar com Deus que é vencedor. E a palavra está dizendo que aquele que vencer. Então você tem que vencer, meu irmão. Aquela vitória que a gente tanto ama, que a gente tanto quer, que a gente tanto anseia, faz parte aqui, ó, do ser humano. Se você colocar duas crianças de 2, 3 anos ali para brincar com um brinquedo qualquer, uma vai tomar da outra porque ela quer vencer. Ela quer aquele brinquedo, ela quer aquele jogo. Nós temos essa ânsia lá dentro do nosso ser de querer vencer. E a Bíblia está dizendo, aquele que vencer, nós precisamos vencer. A Bíblia nos conta a história de muitas pessoas que pleitearam por vitórias. A Bíblia mostra o povo de Deus caminhando sempre para batalhas e batalhas, querendo sempre vencer. Nós olhamos para as guerras que estão acontecendo aí, todo mundo acha que tem razão, e todo mundo quer vencer. E se eu te perguntar nessa noite se você quer algum tipo de vitória, se eu te perguntar se você anseia por alguma coisa, você vai dizer que sim. Você vai dizer, Samuel, ó, eu quero vencer, eu quero passar naquele concurso, eu quero vencer lá em primeiro lugar. Samuel, eu quero conquistar lá aquela faculdade do meu sonho, eu quero vencer na vida, eu quero vencer no meu trabalho, eu quero vencer no meu casamento. Todo mundo tem uma vitória que ela anseia ali dentro do seu ser. E a Bíblia está dizendo que a gente precisa vencer. Aleluia. Qual é a vitória que você precisa? Se todos nós queremos vencer, o que você precisa vencer nessa noite? Essa é a pergunta que eu uso como epígrafe aqui dessa mensagem. O que você, meu irmão, minha irmã, precisa vencer? Se para ser vestido de vestes brancas, se para ter um nome escrito no livro da vida, se para caminhar com Cristo, para ter seu nome lá, sendo dito na frente de Deus e dos seus anjos, você precisa vencer. O que será que nós precisamos vencer aqui? O que será que a igreja do século 21 precisa vencer? E a Bíblia vem desde Adão até Apocalipse, ela vem mostrando para a gente histórias e histórias e histórias de pessoas que precisaram vencer. Eu digo que eu sou um contador de histórias, né? Às vezes a gente pega a Bíblia e só conta o que está na Bíblia. A gente ora, Deus faz uma revelação, mas a gente precisa repetir o que está escrito ali. E a Bíblia vem mostrando para a gente ali, ó, histórias, situações e situações de pessoas que precisaram vencer. Eu olho para Jesus lá naquele monte, dizendo, Pai, passa de mim esse cálice. Pai, passa de mim esse cálice. Jesus sabia que precisava vencer aquele momento. A gente olha para aquele texto e pensa que Jesus estava com medo da cruz, com medo do sofrimento. Mas Jesus, ele veio sabendo que ele ia sofrer, que ele ia, né? Jeremias já havia anunciado lá, ó, uma aliança, uma nova aliança, e todas as alianças que foram escritas, elas eram assinadas com sangue. O povo já sabia que uma nova aliança precisava ser regada por sangue, mas já havia uma aliança feita regada com o sangue do cordeiro que havia sido quebrada. Havia uma aliança feita, escrita e assinada com o sangue do novilho cevado lá, quando Moisés fez uma aliança com Deus e jogou o sangue em cima do povo, aquela aliança foi quebrada. Jeremias vem dizendo, ó, prepara que vai vir uma nova aliança, e o povo talvez ficou pensando, qual vai ser o sangue que vai assinar essa aliança? E Jesus vem, meu irmão, minha irmã, sabendo que aquela nova aliança seria assinada com o sangue dele. Então ele sabia que a cruz seria o lugar onde ele derramaria todo o seu sangue para assinar a nova aliança. E às vezes a gente pensa que Jesus estava ali, ó, pedindo, Pai, passa de mim esse cálice, que era o cálice da dor física, do sacrifício, do sangue derramado. Mas meu irmão, eu acho que Jesus estava
minimamente preocupado com aquele sofrimento que ele ia passar. Eu acho que a grande vitória, a grande dor que Jesus Cristo estava ali orando, era a dor da separação. Jesus Cristo, ele queria sim passar pela cruz, mas ele não queria estar separado de Deus. A Bíblia diz que ele sobe a cruz e ele se faz maldição. Ele toma sobre si o meu e o seu pecado. Naquele momento que ele se torna maldição, a Bíblia diz que não existe comunhão entre a luz e as trevas. Se Deus é luz e Jesus se faz trevas, naquele momento Jesus está separado do Pai. Aquela era a dor. Aquela era a dor de Jesus. E às vezes nós estamos aqui vivendo a nossa vida, achando que a gente pode estar nas luzes, que a gente pode estar nas trevas, e às vezes a gente não sente essa dor de estar separado, de acordar e dizer: nossa, será que eu estou de mão dadas com meu Deus? Será que eu venci as trevas da minha vida? Será que eu estou vencendo? Jesus Cristo venceu. Jesus Cristo venceu, passou ali por tudo aquilo que ele precisava passar. E a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E hoje ele está vivo aqui, dizendo: aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Agora eu fico imaginando o céu lotado, Deus assentado no seu sublime trono, os anjos ali de lado, com os braços cruzados, esperando para ver o que vai acontecer, e Jesus dizendo: Samuel. Ele está dizendo que vai confessar o seu nome, meu irmão. Ele está dizendo que aquele que vencer vai ter o seu nome. João, Maria. Ele está dizendo que vai falar o seu nome diante de Deus e diante dos seus anjos. Você precisa vencer, nós precisamos vencer, meu irmão. Nós precisamos vencer. O que é que nós precisamos vencer? Você sabe o que você precisa vencer. Eu sei. O que é que eu preciso vencer? Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jacó. O próprio nome já dizia, enganador, usurpador. A Bíblia diz que Jacó, ele cresceu ali, era aquele legítimo filhinho de papai, ou filhinho da mamãe, porque ele tinha a mãe ali, sempre organizando as coisas para ele. E a Bíblia diz que ele cria toda aquela situação, usurpa a bênção do irmão, o irmão jura ele de morte, ele foge, vai para a casa do tio, vive ali um tempo na casa do tio, decide voltar, e em um determinado momento, ele se encontra com Deus. A Bíblia diz que foi uma luta que durou a noite inteira, De repente, ele sabia que naquele momento ele precisava vencer. A vida dele dependia daquela vitória. Aquele homem que enganou, que usurpou, que mentiu, aquele homem sabia que a vida dele dependia daquela vitória. E a Bíblia diz que ele não largava o anjo. Ele segurava, de repente o anjo toca na coxa, e o Senhor olha para ele e diz: então tá. Você anseia tanto por essa vitória, então primeira coisa, nós precisamos mudar o seu nome. Você não pode mais ser Jacó. Você não pode mais enganar. Você não pode mais mentir. Você não pode mais usurpar aquilo que não é seu. E a Bíblia diz que Deus muda o nome de Jacó. E o versículo seguinte eu gosto muito, porque a Bíblia diz que ele levanta os olhos e ele percebe que nasceu um novo dia. Aquele era o primeiro dia da vida de Israel, de um homem mudado, de um homem transformado, de um homem que venceu. Aquele era o primeiro dia da vida de um homem
que havia deixado de usurpar, de mentir, de enganar. Ele havia vencido. O que você precisa vencer, meu irmão? A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Esther. Esther participou do primeiro grande concurso de beleza. A Bíblia diz que o rei, aconselhado ali pelos jovens príncipes, mandou trazer todas as jovens bonitas, que ele ia eleger uma nova rainha. E Esther foi ali, né? E a Bíblia diz que elas ficaram 1 ano no spa. Eu acho que até eu ficava bonito depois de 1 ano no spa. Elas ficaram 1 ano no spa, se preparando para o grande encontro. 1 ano se tratando, né? Eu que nunca me tratei nem um dia. 1 ano se tratando. E a Bíblia diz que o rei se apaixona por Esther, a elege como rainha e ela fica ali, ó, na vida boa. De repente, tem toda ali uma trama para matar o povo dela, e ela está aqui, ó, plena, como diz o outro. Não vou me envolver porque não está me atingindo, né? Eu sou rainha, vou ficar aqui na minha. De repente, o primo que a criou, Mardoqueu, manda uma mensagem. E às vezes eu tenho a impressão que Mardoqueu era nordestino, porque eu imagino ele chegando e dizendo assim: tia tipa, mulher, você acha que só porque você está rainha? Ele muda o verbo. Ele diz: você não é rainha, você está rainha. Você acha que só você vai escapar porque você está rainha? Esther precisava vencer o medo, vencer o orgulho. Mas peraí, eu vou me envolver com esse povo? Eu estou aqui na minha vida tão boa. Ela precisava vencer o medo, porque se ela chegasse diante do rei e não fosse aceita, ela também morria. E Mardoqueu dá uma chamada nela: ei, acorda, abre o seu olho, você precisa vencer. Sua vida está boa, mas ainda tem alguma coisa que você precisa vencer. A geladeira está cheia, mas você precisa vencer. A conta está gorda, irmão, mas você precisa vencer, porque aquele que vencer será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que você precisa vencer, meu irmão? Pensa nessa noite. Sai daqui pensando: eu preciso vencer. Quem sabe é a mentira, quem sabe é o ódio, quem sabe é a dor daquele abuso que você sofreu, que você vem arrastando como um defunto sua vida inteira. Você precisa vencer. Você precisa olhar para frente. O Deus que está prometendo isso para a gente é aquele mesmo Deus que abriu o mar para o povo passar. O Deus que está prometendo, irmãos, é aquele que morreu, que ao 3º dia ele ressuscitou. Sai daqui nessa noite pensando: o que eu preciso vencer? Essa palavra de vitória não costuma ser aquela que a gente gosta tanto. Obrigada. O que você precisa vencer? Você tem consciência disso? O que você precisa vencer? A Bíblia está dizendo: aquele que vencer todas as promessas que a Bíblia nos narra, às vezes tem algumas que são absolutas e algumas que são condicionais. A promessa absoluta é aquela que não depende de nada. A promessa absoluta é aquela que Deus diz: ó, eu vou fazer, independente do que você faça ou não, eu vou fazer. Mas a promessa condicional é aquela que tem uma condição. Se o meu povo, condição, que se chama pelo meu nome, me buscar, orar, se desviar dos seus maus caminhos, existe uma condição. Nós estamos falando de uma promessa condicional. Aquele que vencer, você precisa vencer, porque a partir do momento que você vencer, aí sim,
O seu nome será dito, o seu nome será gritado, o seu nome será expressado diante de Deus e diante dos seus anjos, aleluia. Nós precisamos vencer. Nós temos uma mania de achar que a vitória que nós precisamos é o dinheiro. Pobre tem uma mania de achar que tudo se resolve no dinheiro. É uma mania de pobre, né? A gente acha que quem tem dinheiro não tem problema, não é verdade, irmãos? A gente acha, não, ó, você passa lá, nossa, fulano está andando aí num carrão, parece que a vida dele não tem problema. Parece que ele não tem mais nada para vencer. A gente tem esse hábito de olhar e achar que tudo se resolve no dinheiro, numa vida de aparência, de status, nos muitos likes e nas muitas curtidas. Às vezes a gente acha que a solução dos nossos problemas, porque a gente tem esse hábito e essa mania de olhar para esse mundo, e infelizmente cada vez nós fazemos isso mais e mais, cada vez nós nos enquadramos mais na forma desse mundo, e talvez seja esse olhar que nós precisamos vencer, de olhar para tudo que essa terra tem para nos oferecer e dizer, é pouco. Olhar para a grande e para a boa vida que esse mundo pode nos oferecer e pensar, é pouco. Olhar para os dias que nós vivemos aqui e pensar, é muito pouco. É muito pouco perto da eternidade que Deus tem para nos oferecer. Aleluia. Eu me lembro de Hebe Camargo. Viveu 88 anos, uma vida de muito luxo. Tem em São Paulo lá um museu que mostra todas as joias e os vestidos. E conta a história de Hebe Camargo. Todo mundo conhece. Pelo menos quem é mais 30 aí, né? Morreu aos 88 anos. Hoje a mansão de Hebe Camargo é um mausoléu abandonado. Aí eu te pergunto, meu irmão, será que valeu a pena? 88 anos de muito luxo, de muito clamor, perto daquilo que o nosso Deus está nos oferecendo. Ele está oferecendo para aquele que vencer. Para aquele que vencer, meu irmão. Jesus Cristo morreu nas cruzes para nos dar a oportunidade. Ele nos mandou o Espírito Santo para nos dar a oportunidade. Sem Ele nós não conseguimos vencer. Sem Ele é impossível a gente vencer qualquer coisa. Mas a partir do momento que nós nos apegamos à porção de fé, que nos faz crer que Jesus Cristo é o dono das nossas vidas, e que o Espírito Santo está nos lapidando, aí a gente vai pleitear, a gente vai lutar, a gente vai lutar, a gente vai lutar. Por quê? Porque a gente sabe que a gente precisa vencer. A gente precisa vencer esse mundo. A gente precisa vencer aquilo que é pregado por esse mundo. A gente precisa vencer os desejos que esse mundo nos oferece. E olhar para o alto e pensar, é muito maior aquilo que o meu Deus está me oferecendo. Ter o meu nome dito na frente dos anjos de Deus é muito maior. É muito maior. Nós precisamos vencer. Mas também tem cessados algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer, o que vencer, o que vencer, o que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O que vencer, você pode ficar de pé nessa noite? O que você precisa vencer, meu irmão? O que você precisa vencer, minha irmã? Toda vitória depende de muito esforço.
toda vitória depende de muito esforço. Toda vitória depende de esforço. O que é que nós, igreja do século 21, precisamos vencer? O que é que nós precisamos vencer nesse mundo, nessa era? O que a sua família precisa vencer? O que o seu casamento precisa vencer? O que os seus filhos precisam vencer? Eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração. Eu sei que nessa noite o Espírito Santo, ele caminha. Eu sei que o Senhor, ele está no nosso meio, ele caminha. Eu sei que enquanto eu falo, ele está aí tocando no seu coração. Eu sei que ele está te mostrando o que é que você precisa vencer. Se lembre, durante essa semana, que existe uma promessa feita para a igreja do Senhor. Se lembre que existe um sacrifício de Jesus Cristo para nos dar a chance de vencer, de vencer, de vencer. Eu sei que o Espírito Santo, ele está aí agora na sua mente. Eu sei que ele está soprando no seu ouvido. O que é que você precisa vencer? E é segurando a mão do nosso Deus, e é segurando a mão do Espírito Santo que nós conseguimos vencer. Sem Ele, meu irmão, é impossível. Sem Ele é impossível você almejar qualquer troféu de vitória. Sem o Espírito Santo no seu coração é impossível você almejar. Sem Jesus Cristo é impossível. Jesus Cristo, ele se coloca à disposição como um pacote completo de salvação. E sem a presença dele nas nossas vidas é impossível. O seu dinheiro não te ajuda a vencer, meu irmão. A sua inteligência não vai te ajudar. A sua aparência, a sua rede social, a sua casa, a sua profissão ou o seu diploma não te ajuda a vencer. É o Espírito Santo que está aí agora. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que puxa a nossa orelha como fez Mardoqueu. É o Espírito Santo que nos ajuda a vencer. É Ele que sopra todos os dias lá no seu ouvido, no seu coração, na sua mente. É Ele. Se abrace com o Espírito Santo nessa noite. Se apegue a Ele como fez Jacó. Se apegue ao Espírito Santo e diga a Ele: me ajuda a vencer. Só com o Espírito Santo nós vamos conseguir. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Deus está dizendo para você nessa noite: aquele que vencer, se você vencer, se vencer o que esse mundo está oferecendo, se você vencer as tentações que esse mundo te oferece, se você vencer, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Se você vencer, eu confessarei o seu nome diante dos anjos. Se você vencer, aleluia, nós precisamos vencer, irmãos. Deus, essa igreja está de pé. Deus, a vitória que nós almejamos vai além, Senhor, das dívidas pagas. Vai além do carro do ano, vai além, Senhor, da casa maravilhosa, Senhor, vai além da profissão perfeita. Senhor, nós declaramos nessa noite que o que nós mais almejamos vai além, Senhor, daquela viagem,
vai além, Senhor, das aparências. Senhor, nós precisamos vencer. Senhor, a nossa oração nessa noite nos ajuda a vencer. Nos ajuda a vencer, Espírito Santo. Senhor, muitas pessoas precisam ser carregadas neste momento. Senhor, existem pessoas que precisam ser carregadas rumo à vitória. Senhor, existem pessoas nessa noite que não têm mais força, Deus. Que não têm mais força, Senhor. Existem soldados que estão abatidos, Deus. Nos carrega, Jesus. Nos toma no teu braço, Espírito Santo. Nos toma nos teus braços e nos leva rumo à vitória. Senhor, a vitória que nós almejamos vai além. É a vitória oferecida pela tua morte na cruz. Senhor, nos faz vencer. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Feche teus olhos ainda. Começa a agradecer a Deus por essa palavra, pela direção de Deus, pelo cuidado de Deus na sua vida, no nome de Jesus. Jesus, Ele nos convida a vencer, irmãos. A derrota é do outro lado, mas do lado de Jesus, a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Eu tenho convicção que Deus falou no coração de muita gente aqui hoje. E ainda nessa oração, eu queria que você apresentasse diante de Deus ainda um pouco, onde que você tem sido derrotado, onde que você tem sido vencido, qual que é a área que você se sente fracassado, fracassada, porque Deus, Ele é capaz de levantar você do chão e sustentar a sua vida. Talvez você não está conseguindo vencer o vício, talvez você não está conseguindo vencer uma área que há muito tempo você tem fracassado, mas Deus quer restaurar a sua vida essa noite. Deus quer estender a mão sobre você e te abençoar. E assim como Jacó lutou com o anjo, e aquela madrugada, aquele clareado dia, ele foi abençoado, porque ele venceu. A Bíblia diz que ele lutou com Deus e venceu. Esse é o momento que você lutar em oração. Começa a dizer: Deus, eu não vou ser derrotado mais nessa área. Eu vou vencer a fraqueza, eu vou vencer a preguiça, eu vou vencer a depressão, eu vou vencer o desânimo, eu vou vencer esse pensamento de morte, eu vou vencer esse pensamento de fracasso, de derrota, eu vou vencer, porque Deus é a minha vitória. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, e se eu venci, nós também venceremos. Você pode levantar sua mão, mas bem alto mesmo, e começa a dizer: eu sou mais do que vencedor. Fala assim: o diabo já perdeu há muito tempo, todo fracasso cai por terra. Fala: em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória do Senhor para a minha vida. Se você crê nessa palavra e recebe, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Que bênção. Deus abençoe a vida do Samuel.
Samuel está aqui com a gente já tem muito tempo, né? Samuel já está envelhecendo aqui na IPR, né? Uns 9 anos por aí, né, Samuel? Está aí, está precisando ajudar nós mais, né, com a palavra. Gente, nós estamos preparando uma nova turma para o batismo. E aí teve uma turma aí que deu um nome e sumiu esse povo. E não deixou o telefone, a gente não está conseguindo entrar em contato com algumas pessoas que devem acertar um pouquinho. Está cedo ainda, temos aqui que já está querendo uma pizza, um churrasco, hoje não é de churrasco, não demora mais. E eu estou precisando aqui, irmãos, que os irmãos que vão participar ou da integração, deixa eu contar um negócio para os irmãos aqui. Tem gente que vem de outro ministério para cá, e aí ele vem e começa a participar, mas não faz a integração, né? Na nossa igreja a pessoa passa a ser membro depois que ela passa pela integração. A integração ela vai te mostrar como que funciona a igreja. Você vai entender um pouco sobre como nós cremos, né, como que funcionam os bastidores da igreja. É muito importante que você que já foi batizado e veio de outro ministério para congregar conosco, é muito importante que você participe da integração. E a integração, ela é junto com o discipulado. O discipulado também faz as pessoas que ainda não se batizaram. Amém ou não? Então eu queria pedir aos irmãos que ainda não participaram nem da integração, nem do discipulado, que entra aqui no QR Code do grupo, que vai ser feita uma enquete lá do melhor dia para que a gente faça a integração do discipulado. Pastor, quanto tempo dura o discipulado da integração? 4 semanas. É uma vez na semana vai ser feita aí o discipulado da integração. São vários professores, é uma bênção. Passa bem rapidinho e aí você vai descer as águas e Deus vai transformar a sua vida poderosamente. Irmão, já vi gente arrependida de muita coisa na vida, mas eu nunca vi alguém que se batizou nas águas falar assim, arrependido. Não existe isso, né? E aí alguns ainda falam assim, pastor, mas eu preciso me preparar para batizar, porque eu ainda sou um pecador, né? A palavra de Deus me ensina assim, irmão. O batismo, ele é o primeiro passo. É quando você confessa de fato, diante de muitas testemunhas, que a partir daquele dia você está nascendo de novo com uma nova vida, e a partir dali Deus vai cuidar de você e vai te dar um novo meio, né, de você andar na presença de Deus muito mais abençoado. Amém? Então eu quero convidar os irmãos que entrem no grupo. O presbítero Lucas está tomando conta agora do discipulado por um tempo e vai ser uma bênção. Agradeço a cada um dos irmãos que nos visita essa noite, viu o seu rostinho ali, abençoado, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos. Meu Deus, muito obrigado, Pai, por esse culto, por esse momento de edificação. Pai, essa palavra de vitória para a nossa vida. Eu tenho convicção que a tua igreja está rompendo e vencendo, e nós vamos à frente. Pai, abençoa a semana do teu povo, que cada um dos que aqui estão possa sair daqui com a tua bênção, o teu milagre, e que no nome de Jesus essa semana seja uma semana de vitória e de boas notícias, em nome de Jesus. Levanta sua mão bem alto, que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre você, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Deus